Então, a desigualdade obviamente não começou nos tempos atuais. Você acha que teria uma influência de outros eventos e quais seriam esses eventos? Com certeza, a desigualdade é uma questão histórica, ela existe, na verdade, desde o início das primeiras civilizações, né? E o grande problema é a ideia da distribuição, sabe? A população, ela luta por se estabelecer em regiões onde as condições sejam favoráveis, né? Então, por exemplo, no passado, as primeiras civilizações nascem ao redor de rio, que é normal, porque é a maneira de ter acesso fácil àquilo que é difícil, né? Numa região árida, por exemplo, no caso do Egito, da Mesopotâmia. Então, aí começam as primeiras brigas, as primeiras desavenças, né? Para saber quem fica com o melhor território, mais próximo de determinado solo que é melhor para plantar, a distribuição dessa riqueza. Começam a surgir grupos que usam a força para impor sobre outros grupos aquilo que é correto na visão deles, e aí a distribuição da riqueza fica desigual. Então, historicamente, a desigualdade, ela existe, ela não é exatamente ligada só à época atual, né? À contemporaneidade que a gente vive. Não, ela é histórica mesmo, ela está nos livros lá desde o passado. Agora, as condições que fazem existir a desigualdade, elas não são exatamente as mesmas, porque nos dias de hoje, o desejo de ter mais coisas, né? Então, os produtos da Revolução Industrial, por exemplo, um automóvel, um celular, uma determinada roupa de uma marca, um sapato e assim por diante, claro, ele acentua essa questão da desigualdade, no sentido de que alguns têm, porque têm condições de comprar, outros não têm, sabe? Então essa coisa fica mais evidente, mas, como eu te disse, já existia desde o passado. Claro que no passado não havia uma disputa para saber quem teria o melhor carro, por exemplo, mas outros produtos, outras questões estavam na disputa. Então é isso, infelizmente é histórico e faz parte da humanidade? Faz, mas faz em que sentido? No sentido de que a gente tem que aceitar isso? Não, nós não temos que aceitar a desigualdade. A desigualdade, ela gera problemas seríssimos. O que nós temos que compreender é que ela, infelizmente, faz parte das lutas em torno das formações humanas, desde o passado. A segunda pergunta é como você acha que a desigualdade afeta no nosso país? Especificamente no caso brasileiro, a desigualdade ela é brutal, ela é fruto, como eu te disse, Marcela, de um processo histórico, no caso brasileiro, de chegada dos portugueses aqui, né, que vão dar uma transformação radical assim no modo de vida das populações nativas, vão impor sobre essas populações um estilo, uma maneira de ver o mundo, que é uma maneira que o indígena não tinha. O indígena conseguia, claro, existia também desigualdade em muitas tribos, muitas relações entre as tribos, existia sim, porque as tribos, elas têm hierarquias, né? No caso das tribos aqui no Brasil, isso era menor, mas existia também, né? Diferente, por exemplo, dos incas, dos astecas, que inclusive escravizavam outros povos, tinha uma hierarquia muito sólida e tal. Mas o que os espanhóis, no caso dos nossos vizinhos, e especificamente aí voltando para o caso brasileiro, o que os portugueses fizeram foi impor sobre essas culturas nativas um estilo de vida que não era dessas culturas. Então, esse estilo de vida, ele vai trazer esse caráter desigual. Por quê? Porque é baseado no dinheiro, é baseado na ideia de que determinados bens dão status, dão poder à pessoa, e aí se implanta uma sociedade que é uma sociedade extremamente hierarquizada, aí sim que as sociedades nativas brasileiras não tinham. Por exemplo, o senhor de engenho aqui no Brasil, né, na região
litorânea, principalmente no Nordeste, que é a primeira grande cultura que os portugueses vão implantar aqui, que é a cultura da cana-de-açúcar. E esse senhor de engenho, ele vai ser basicamente um rei, um pequeno rei dentro do espaço territorial dele. E aí ele vai ter poder de vida e morte sobre as pessoas. Vão implantar a escravidão, que vocês já estudaram, né? A gente já estudou, a escravidão indígena e principalmente, no caso brasileiro, a escravidão africana. E aí, gente, quando os caras impõem esse tipo de estrutura social, minha nossa, quer dizer, a desigualdade está totalmente implantada. Porque o que é a escravidão? A escravidão é a condição humana mais, vamos dizer assim, humilhante que existe. É você não ter direito nem mesmo à sua própria liberdade, porque você não é dono de si, você é mercadoria de alguém, né? Você é posse de alguém. E aí todo tipo de violência que você possa imaginar se estabelece nesse sentido. Então, a sociedade brasileira, ela foi construída de uma maneira assim brutal no sentido da desigualdade. E infelizmente isso vem se arrastando, né? Porque quando o Brasil se transforma em independente, nós não tivemos transformações de fato de distribuição de renda, de melhoria da qualidade de vida dessas populações mais vamos dizer assim, suscetíveis à violência, né? Por exemplo, vamos pensar na independência do Brasil. A escravidão continua a existir. Dom Pedro I não fez absolutamente nada para acabar com a escravidão, né? A Inglaterra fez algumas pressões lá e ficou por isso mesmo. Quando chega no final do século XIX, que o Brasil vira uma república, e um ano antes, em 1888, no 13 de maio, nós temos a proclamação, a abolição da escravidão pela princesa Isabel, aquela história toda, e que na verdade foi um movimento abolicionista intenso, com a participação de muitos negros, que ajudou, que na verdade que foi o protagonista principal aí desse movimento. O que o Estado brasileiro vai fazer? Tanto com Dom Pedro II, perdão, e depois com a República. O que o Estado brasileiro vai fazer para ajudar essa população que tinha, cujos parentes tinham trabalhado tanto, enriquecido tanto, esse grupo de portugueses que vieram aqui impor sobre o Brasil o trabalho e essas questões todas? O Estado brasileiro não fez nada. Não fez nada, não houve nenhum tipo de política para fazer com que essa população tivesse acesso à terra. Pelo contrário, eles dificultaram o acesso à terra, dificultaram a cidadania para essas pessoas. Então sobrou o que para o ex-escravo? Né? Imagina, o fazendeiro chega lá para ele e diz assim: olha, a partir de hoje você é livre. E o então escravo e agora ex-escravo, obviamente ele vai ficar muito feliz. Ele tem muitas vezes família na fazenda que trabalha, todo mundo é escravo. E aí ele olha para a mulher dele e diz assim: nós vamos para onde? Para onde nós vamos? O governo não me ajuda para comprar um pedaço de terra. E assim, muita gente vai dizer: ah, mas os caras que se virem, eles que corram atrás, pegam financiamento num banco. Gente, mas essas pessoas trabalharam por gerações e não ganharam absolutamente nada. Quem trabalharia de graça? Não é verdade? Então, o mínimo que o Estado brasileiro tinha que fazer era ajudar essas pessoas. Eu não estou nem dizendo assim, no sentido de 100% de gratuidade, o que deveria ser também. Mas não houve nenhum programa, sabe, de financiamento, de habitação, a possibilidade de lotear um grande terreno aí para essas pessoas. Então, a desigualdade, obviamente, ela vai se perpetuar, porque esses ex-escravos agora, o que eles vão fazer? Eles vão sair das fazendas e vão engrossar os morros com os pequenos casebres, que é a formação das comunidades, né, as favelas, que a gente tem historicamente aí. Então, é isso. Infelizmente, a desigualdade no Brasil, ela é também um processo histórico, como é em todas as sociedades, mas ela tem essa característica da brutalidade da escravidão, que faz com que ela seja ainda mais enraizada. E se você olhar nos dias de hoje, você vê que
pegando ainda essa questão étnico, né, que a gente está falando, você vê que a massa da população que é mais pobre é a população afrodescendente, é a população de origem indígena.